professoras e professores do maternal, que a paz do Senhor esteja com todos, abençoando grandemente esse ministério. Nós estamos aqui aprendendo um pouco mais da lição do quarto trimestre da turminha do maternal, que é essa liçãozinha aqui, ó. Esse quarto trimestre, agora no mês de outubro, nós estamos contando a historinha de Davi e Golias. Então, vou começar aqui mostrando um incentivo de presença. Nós podemos ter na nossa sala de aula um jardim. E nesse jardim, a criança, ao chegar, ela pode pegar uma florzinha e estar colocando nesse jardim, ou então uma ovelhinha. Davi era pastor de ovelhas, né? Olha, já chega familiarizando com a história. Então, nós podemos ter esse visual como um incentivo de presença para as crianças. Para a parte do conquistando a atenção, nós podemos levar alguns brinquedos, brinquedos grandes e pequenos. Então, nós podemos levar um cesto, 2 cestos, 2 caixas, 2 travessas, algum recipiente que seja possível a criança estar colocando os brinquedos. Então, nós vamos levar um recipiente com brinquedos grandes e outro com brinquedos pequenos, tomando cuidado que esses brinquedos eles não sejam assim tão pequenos para não ter o risco de engolir. Apenas que esses brinquedos sejam menores que os outros. Então nós vamos espalhar esses brinquedos na mesa ou no chão e pedir para que eles coloquem os brinquedos pequenos em uma travessa e os brinquedos grandes em outra travessa. E vamos auxiliar eles e parabenizar toda vez que eles acertarem o local certinho do brinquedo que eles estão colocando. Então essa aqui é a parte do conquistando a atenção, eles vão poder brincar por um bom tempinho, vão se divertir, vai ser muito legal. Vamos contar a história de Davi e Golias. Esse já é o terceiro sábado que nós contamos essa história, e a cada sábado nós enfatizamos um ponto. Para esse sábado nós vamos falar sobre a força que Golias tinha, mas principalmente sobre a audácia dele de falar zombarias, de zombar de Deus, de falar coisas feias. E nós já podemos enfatizar isso para as crianças, que as palavras machucam, palavras magoam. As palavras elas têm um grande poder, não apenas o fato de Golias ser grande, forte, que assustava, amedrontava, mas ele falava coisas feias, ele falava então com voz forte e alto, e ele falava coisas muito feias que machucavam o coração das pessoas. E as crianças elas podem já ter uma noção de que nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras para não machucar os nossos amiguinhos, não magoar o coração de Deus, não entristecermos os nossos pais. Então essa parte que nós vamos enfatizar na história, nós vamos contar toda a história de Davi e Golias, de quando Davi foi chamado, como ele era frágil, pequenininho e que ele venceu. Ele foi vencedor pelo poder de Deus, porque ele confiou em Deus e não na sua própria força, assim como Golias estava fazendo. Golias ele confiava em si mesmo, na sua força, no seu tamanho, na sua armadura, e por isso que ele foi derrotado e ele não foi vencedor. Então nós vamos enfatizar essa parte da história, o quanto Golias foi cruel com as suas palavras, a sua zombaria, e o que acabou acontecendo com ele no final da história, ele foi derrotado. E é essa a parte que nós vamos falar na lição dessa semana. Vamos memorizar o verso dessa semana. O verso dessa semana é o verso do mês todo. Então, nós vamos mostrar para a criança a Bíblia, que o verso está na Bíblia, e vamos repetir com ela mais uma vez. O Senhor é a minha força, está em Salmos 28, versículo 7. Uma forma que nós podemos utilizar para que a criança memorize melhor, gestuais. Nós podemos fazer alguns gestos com essas crianças. Então, o Senhor e apontar para o céu, é a minha, apontar para si mesmo. Força, fazer um gesto como se fosse um homem forte. Então, nós podemos incentivar a criança a memorizar dessa forma. Então, pede para eles repetirem várias vezes e apontando, ó, o Senhor é a minha força. Vai ajudar eles a memorizarem. Também nós podemos formar uma fila, colocando uma criança atrás da outra e marcharmos ali na sala. Então, vamos fazer uma filinha e vamos marchando e falando como se estivéssemos num tom de exército. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha força. Eles vão se divertir
e vai ser mais fácil deles estarem aprendendo esse versinho. Na parte do aplicando, nós vamos novamente mostrar a imagem do Golias e falar que Golias ele era muito forte, que ele confiava em si mesmo, na sua armadura, no seu tamanho, e ele se achava no direito até mesmo de zombar de Deus, porque ele era muito forte. Porém, Deus mostrou que isso não se faz. Não pode zombar de Deus, não pode falar coisas feias. E o gigante Golias, ele foi derrotado em sua confiança própria. E nós devemos mostrar para a criança que mesmo ela tendo um problema muito grande, nós podemos auxiliar, ó, muito grande, já faz um tamanho assim com as mãos, um gesto para que a criança consiga entender. Nós temos um Deus que é bem maior que qualquer problema, bem maior que qualquer dificuldade, e nós podemos confiar em Deus para resolver todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas. E que Deus não se zomba. Devemos tomar cuidado com as nossas palavras, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós dizemos para as pessoas, porque podem magoar e nós podemos correr o risco de entristecer até mesmo o coração do Papai do Céu. Então vamos tomar cuidado com as nossas palavras, para que as nossas palavras elas possam trazer alegria para as outras pessoas e não tristeza. Revisando a lição. A criança, ao final dessa lição, ela tem que ter a confiança, a certeza, saber que Deus dá força para vencer as dificuldades. Então, embora a gente tenha um problema muito grande, uma dificuldade muito grande, e a criança seja muito pequena, indefesa, ainda assim nós temos um Deus que é maior ainda, um Deus que pode todas as coisas e que, se nós confiarmos, Ele dará força para vencermos todas essas dificuldades, todos os nossos problemas. E para a atividade dessa semana, aqui na nossa lição, nós temos um desenho de um caminho que nós vamos auxiliar as crianças a realizarem esse caminho com o giz de cera. Então, aquelas crianças que são muito pequenas, que ainda não têm muita destreza, nós podemos segurar na mãozinha dela e auxiliar que ela faça o risco aqui certinho por esse caminho, levando Davi até o gigante Golias. E depois a gente dá o lápis de cor, o giz de cera na mãozinha delas para que elas possam pintar os dois desenhos do jeitinho que elas quiserem. Essa atividade está bem legal. É importante nós incentivarmos as crianças a fazerem as atividades da lição, também como incentivo para os pais realizarem as assinaturas, que é muito importante. Essa foi a lição do terceiro sábado. Que o Senhor abençoe o ministério de cada um, que possamos alcançar o coraçãozinho dos pequenos, para que eles possam ser assim, seguidores de Cristo, possam levar esse evangelho a muitas pessoas que ainda não conhecem. Muito obrigada a todos pela atenção, graça e paz.